Oi, hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre todos os meus livros de outubro. Então pega seu café, seu chá. Hoje eu tô só na água porque tá um calor desgraçado e vamos conversar. Vou falar em ordem cronológica porque eu sou autista e alguma coisa tem que ter ordem aqui no canal. O primeiro livro lido do mês foi Semantic Hero e eu estou obcecado nesse livro. Eu simplesmente preciso comprar o segundo livro. Eu já consegui ele online, mas assim, eu preciso do segundo livro físico, porque só pela quantidade de coisas que eu marquei, assim, eu preciso do segundo livro em físico para eu ter também essa sensação e esse acalento de poder marcar tudo o que eu quiser marcar e escrever e conversar com os personagens e ver a evolução deles. E, enfim, eu preciso muito do segundo livro físico deles. No livro a gente vai ter a história do Shu Sang-gu e o Jae-won. Eles começam com um anime to lovers super interessantes de ler. A gente vai acompanhar a história do Shu Sang-gu e do Jae-won. O Shu Sang-gu tá fazendo engenharia de produção, engenharia de computação. Ele acabou de entrar no curso, enquanto o Jae-won faz design. Ele tá, tipo, praticamente terminou o curso, sabe? Ele tá aí faltando algumas matérias, duas, três matérias. E ele já tem tudo programado, ele foi chamado por várias empresas para trabalhar e ele tem um contrato com um intercâmbio nos Estados Unidos, numa das maiores faculdades de designer de Nova York. Tá já com a sua vida praticamente feita, o Dimon tá cagando pra faculdade, sabe? Ele não vai nas aulas, ele pede pros amigos marcarem a presença dele, e ele não tá fazendo as provas, muito menos os trabalhos em grupos. Só que o Jae-won não contava com a existência do Shu-Sang-gu. E o Shu-Sang-gu, cara, ele é claramente autista. Inclusive, depois eu vou fazer aí um paradoxo, não é paradoxo. É, vou puxar um trilho de pensamento, porque eu terminei esse mês lendo Amêndoas. E assim, tem coisas a serem faladas sobre ambos os livros, ok? Enfim, o Shu-Sang-gu, ele é claramente autista. E ele tem, tipo, ele é muito certinho sobre quais são as regras da sociedade, o que você tem que fazer, o que você tem que seguir pra ser uma boa pessoa e pra viver bem em sociedade. Enquanto o Jimong é claramente TDAH e ele faz o que ele quer na hora que ele quer e ele tem aquele eu vivo a minha vida agora, sabe? Eu não penso no que vai ser do futuro, eu não penso o que eu vou fazer amanhã, eu vou vivendo agora e aonde isso me levar vai ser aonde eu tinha que ir. E como eu disse, o Jae-won tá terminando a faculdade, ele só tem algumas matérias para terminar, e uma dessas matérias ele tá fazendo na mesma turma que o Shu Sang-gu, e eles acabam no mesmo grupo de trabalho. Só que, obviamente, o Jae-won não vai nem nas aulas, que quem dirá é que ele vai fazer alguma coisa desse trabalho, né? Ele simplesmente não aparece, não dá satisfação, e acaba que todo o grupo do Shu Sang-gu também faz a mesma coisa, abandona ele sozinho. Cara, quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? No ensino médio, na faculdade principalmente, tem aqueles alunos que simplesmente não querem nada com nada e você acaba tendo que fazer um trabalho completamente sozinho e você meio que coloca o nome de todo mundo porque você não quer ficar mal com ninguém, mas você fica na sua cabeça, tipo, e se eu só colocar o meu nome? E se eu tirar o nome de todo mundo e só for lá e apresentar o trabalho? E foi exatamente o que o Shusangu fez. Cara, ele pra mim é um ícone, ok? Tipo, porque ele tá pouco se fudendo, assim. As pessoas não fizeram trabalho, então elas não fizeram trabalho, sabe? O nome delas não vai estar no trabalho. O nome no trabalho vai estar de quem fez o trabalho. E ele fez o trabalho sozinho. Então, assim que ele termina a apresentação, aparece lá o slidezinho dele, tudo com o nome dele. Tipo, quem fez os slides, quem fez as pesquisas, quem escreveu o texto, tá tudo lá. Shusangu. E aí o professor, obviamente, né, vai perguntar, falando, cara, tá bom, mas cadê o resto do seu grupo? E o Chusangu fala, ninguém fez o trabalho, eu fiz o trabalho sozinho, então tá aqui o meu nome. Só que aí, por ele ter feito isso na frente da turma inteira, o professor teve que tomar uma atitude e reprovar o Jae-wong nessa matéria. O que fez com que o Jae-wong perdesse todas as oportunidades de trabalho que ele conquistou e perdesse também o intercâmbio, porque ele só pode fazer o intercâmbio, que é uma pós-graduação, se ele tivesse terminado a faculdade. Coisa que ele não fez, porque ele não fez o trabalho. Honestamente, bem feito, tá? Eu sei que é meio triste, mas assim, escolhas, não é mesmo? Enfim, o Jae-won descobre que foi o Shu Sang-gu que fez isso, e ele começa uma caçada pela faculdade pra tentar descobrir quem é o Shu Sang-gu, porque ele queria pelo menos um pedido de desculpa, sabe? Acontece que simplesmente ninguém sabe quem é o Shu Sang-gu, porque o Shu Sang-gu não tem amigos, ele só vive a faculdade do jeito dele, sabe? Ele tem um cronograma
super rígido de rotina, ele faz todas as coisas no mesmo horário sempre. E acaba que ele não tem espaço pra amizade, porque ele tá focado em construir a carreira dele, sabe? Ele, inclusive, tem o desejo de construir um jogo de celular. E ele tá procurando um designer pra isso. Ele já tinha uma designer, só que acaba que ela tem uma oportunidade de emprego e vai precisar sair desse projeto. Então ele tá por aí caçando outro designer pra lançar esse jogo com ele, que é algo que vai ser muito importante pra ele fazer o portfólio e de fato conseguir um emprego e montar o currículo dele, basicamente. Montar o currículo dele. É. Ai, gente, eu gosto tanto desse livro. Sério, tipo, esse livro, ele tem um BL, que pra quem não sabe é basicamente uma série, um BL, um BL é ótimo, né? Já falei que é um BL. É tipo um dorama, uma série, só que de boys lovers, ou seja, de meninos se amando. E eu conheci por causa disso, porque saiu um BL deles, inclusive o BL é maravilhoso. Assistam, o BL é muito, muito gostoso de ler, é ótimo de ver. É uma série super tranquila. Os personagens, né, os protagonistas, eles são muito queridos. Eu adoro eles. Eu acho que foi uma escolha extremamente certeira de casting. Enfim, e eu conheci por causa disso. E assim que eu vi que saiu o Manhal, que é tipo, né, a novel deles, o Manhal, no caso, tá saindo ainda. Manhal é tipo a HQ, né, a história em quadrinhos deles. Ainda tá sendo lançada. Mas, quando eu vi que saiu a novel deles, que é esses dois livros que eu falei, que infelizmente só tem um, eu precisei comprar. Eu peguei uma promoção, inclusive. Hoje em dia esse livro é bem caro. Ele tá na faixa dos R$ 70, o que eu considero muito caro. Mas eu consegui ele, eu acho que por tipo 20, 25, assim. Eu peguei uma promoção muito louca. E, enfim, esse livro é muito gostoso de ler. É claramente uma dinâmica entre um TDAH e um autista. E eu acabei não completando, né, aí a história deles. Eles se conhecem por causa dessa matéria, né? Tipo, o Jae-wong acaba descobrindo depois quem é o Chu Sang-gu. E fica, né, tipo, ele quer implicar com o Chu Sang-gu, porque o Chu Sang-gu falou, eu não vou pedir desculpa, cara. Tipo, a culpa é sua, você fez merda, eu que vou pedir desculpa. Que mundo é esse? Que show da Xuxa é esse? E ele não pede desculpa pro Jae-wong, e o Jae-wong resolve, então, implicar com ele. Porque, né, você não vai pedir desculpa, pelo menos sofra de alguma forma. E então começa esse... Cara, não sei se eu posso chamar de bullying. Talvez sim. Eu não sei. Mas eles começam esse enemies to lovers, né? Tipo, esse. Não é nem enemies, é tipo haters. Porque eles definitivamente se odeiam. Na verdade, o Jae-won tá pouco se fudendo. Ele só tá tipo, cara, eu vou implicar com você porque você me fez uma merda, sabe? E você não quer pedir desculpa. Mas o Shisangu, de fato, sofre algumas coisas. Não físicas, tá? Pelo amor de Deus. Não é um romance problemático. É, o Chusangu sofre algumas coisas porque o Chusangu tá acostumado com a rotina dele, com fazer tudo nos horários, com consumir sempre a mesma coisa, tipo de comida, de café, de lanche, enfim. E acaba que ele tem essa rotina quebrada por causa do Jaewon. E o Jaewon não entende o porquê que aquilo é tão importante também. Enfim. E aí eles têm esse haters to lovers, assim. É muito legal ver a construção deles de romance, porque o Chusangu, ele tem muito certinho quais são as regras sociais e o que ele tem que fazer, porque ele é autista. E conforme ele vai conhecendo o Jae-wong, ele vai se atraindo pelo Jae-wong. E aquilo para ele é incompreensível, porque um homem deve ficar com uma mulher. Então tem muito essa questão de homofobia internalizada, o que pode ser o gatilho para algumas pessoas, então eu já tô avisando. Mas eu acho que o desenvolvimento disso faz muito sentido pro personagem, porque ele vive numa cultura da Coreia, então que é uma cultura muito rígida e muito homofóbica. Então é óbvio que o pensamento dele vai ser: preciso fazer a minha faculdade, me formar na faculdade, conhecer uma mulher, namorar, casar, ter filhos e, né, seguir aí com essa lógica de geração. Só que não é a essência dele, sabe? Então, assim que ele conhece o Jae-wong, ele se apaixona, mas ele não entende que aquilo ali é paixão, e muito menos o porquê que ele se apaixonaria por um homem, sabe? Então tem toda essa construção também entre eles, porque o Jae-wong já tinha tido experiência com outros homens, e ele fica tipo, cara, pelo amor de Deus, vamos ficar aqui, vamos ficar na moralzinha, um chameguinho nada a ver pra você, enquanto o Shizungu tá tipo, pelo amor de Deus, existe um erro na minha vida, porque essa também é uma parte muito legal, que, como eu disse, o Shizungu faz engenharia da computação,
Então, meio que tudo que ele pensa nesse prisma de computação. Então, tipo, erros de computação, as questões de código binário, enfim, ele pensa tudo meio que seguindo essa lógica de vida. É uma história super legal. É grande, tá? Mas, como dá pra ver, eu marquei muita coisa. Os azulzinhos claros e escuros são pra coisas neurodivergentes que eles fizeram. Porque, como eu disse, o Shusanku é claramente autista e o Jaewong é claramente TDAH. E as coisas laranjinhas são pra coisas, tipo, românticas ou fofas ou que demonstrassem afeto que eles fizeram. E, cara, ele é muito gostoso de ler, assim. Eu gosto muito da relação autista-TDAH. Eu acho uma relação muito gostosa de acompanhar, porque são questões de vida bem diferentes, sabe? Eu acho que é um ritmo de relacionamento. E aí não só relacionamento amoroso, relacionamento de amizade, enfim, eu acho que é um ritmo de relacionamento muito gostoso de acompanhar. Então, se você nunca leu nada parecido, eu super recomendo. Eles não são, tipo. Qual é o nome pra isso? Tipo, canon, eles não são canonizados autista e TDAH, mas faz muito sentido, porque é um livro coreano e, enfim, são questões muito complexas na Coreia do Sul, mas claramente é um autista em TDAH, sabe? Eu sou autista em TDAH, eu tenho local de fala. Leiam muito, inclusive tem hot também, tá? E se você tem medo, né, se você precisa de uma leitura discreta, eu também super recomendo esse livro, porque apesar de ter essa capa aqui, é uma jacket, a capa na real é esta aqui, e todo mundo acha que é um livro didático. Eu acho isso muito engraçado. E não tem nem sinopse também, o que é muito importante, porque muitas vezes um livro tem a capa discreta, e aí quando você vai ler a sinopse, claramente ele é LGBT, e isso acaba sendo preocupante para muitas pessoas que precisam de leituras discretas. Então o livro não tem nada, nem aqui dentro, inclusive, porque ele não tem a folhinha de rosto, né? Tipo, não é folha de rosto que chama isso. Eu não sei o nome disso. Enfim, não tem o negócio aqui, então não tem nada escrito. Tem o nome do livro e é isso. Todo mundo achou que eu tava lendo um livro didático enquanto eu lia. Então, enfim, eu super recomendo se você precisa de leitura discreta. Ou se você só gosta muito de gays, porque eles são extremamente muito gays. E eu amo eles muito. 5 estrelas favoritado, definitivamente. Partindo pro segundo livro lido do mês, foi Origem do Universo. É um livro de capa dura. SMR do livro de capa dura. É um livro bem curto, ele tem acho que menos de 200 páginas, eu já não lembro mais quantas páginas ele tem. Ele tem 198 páginas, quase 200. É um livro bem curtinho, tem muitas mensagens, o que eu amo. Eu sou obcecado com livros que tenham mensagens. Não só por tornar a leitura mais dinâmica, mas porque eu gosto de ver essa personalidade dos personagens, sabe? Eu gosto muito quando tem muitas coisas, não descrevendo em si, mas demonstrando pra gente como é a personagem daqueles. A personalidade daqueles personagens. Eu fico mais apegado a eles, sabe? Eu acho que quanto mais complexos e quanto mais coisas a gente puder fazer pra descrever e demonstrar a personalidade dos personagens, mais gostoso fica a leitura, porque mais você consegue se relacionar ou não se relacionar também, o que eu acho que é um tipo de relação, sabe? Eu vou ser filosófico aqui, essa frase não fez nenhum sentido, mas que é poesia. Enfim, o livro ele é da editora Sambi, que é uma editora independente. O livro tem hot, é mais 18, tem hot, mas assim, não vai ler esse livro aqui por causa de hot, porque não é um hot tão bom, não é um hot tão longo também, é um hot, sabe? Tem ali um negocinho lá, transou, hein? Esses livros, todos os livros da editora, eu tenho mais dois que eu ainda não li, e eles têm gráficos. Eu espero que foque. Eu espero muito que foque. Eles têm gráficos. Se não focar, depois eu boto a imagem. Eles têm gráficos, e aí o gráfico desse aqui diz: esse livro contém pão de queijo, uai, passeios na Paulista, beijos na praia e avós fofinhos. O livro vai contar a história do Henrique e do Caio. O Henrique, ele é formado em advocacia e ele tem toda a vida dele formada pelo pai. O pai é super rígido, de família rica de São Paulo, e já tem tudo programado pro filho. Tipo, você vai fazer administração, você vai fazer advocacia, você vai se tornar advogado, e vai ser bem sucedido, e vai ser rico, e vai casar com a Marisa, que é a menina que ele namora desde a época do direito. Inclusive, ele explica como que ele acabou namorando a Marisa,
E é, assim, estupidamente cômico. Eles se conheceram na faculdade de Direito, e a Marisa que fez tudo. Tipo, ela chamou ele pra sair a primeira vez, beijou ele a primeira vez e falou, vamos namorar. E é isso. E eles têm um acordo de que, assim, a Marisa também é formada em advogada, é formada em direito, mas ela não quer fazer advocacia, né, ser advogada, ela quer passar em concurso público. Então eles têm um acordo que assim que a Marisa conseguir passar no concurso público, eles vão se casar. Enfim, só que o Henrique não gosta da vida dele, obviamente, por motivos claros e óbvios. Ele não gosta da vida dele, ele se sente extremamente preso, principalmente nessa rotina de acordar cedo, vai pra empresa, defende os casos, e ele tá numa empresa também que defende casos, assim, de absurdos, sabe? Tipo, de ao invés de ajudar as pessoas que necessitam, na verdade ajudam os filhos da puta que tá acabando com o mundo, sabe? Então ele não gosta do trabalho dele. E aí um dia, chovendo muito, e ele saindo do escritório, chovendo para um cacete, ele vê uma cafeteria, entra, e nessa cafeteria, pra se esconder da chuva, né, pá? Chuva. Choveu, se esconder, pra ficar seguro. E aí, na cafeteria, ele conhece Caio, que é este querido aqui. E Caio é mineiro, por isso o ai e o pão de queijo. E Caio faz pães de queijo maravilhosos, disse aqui, né, no livro. E eles têm essa conexão automática. Acaba que eles saem em alguns encontros, que Caio, obviamente, entende como encontro, porque Caio é super resolvido com ele mesmo. Mas Henrique tá naquela de tipo, ai, nós somos brothers, estou indo ali dar um passeio com o meu brother. Enfim, eles passam a se conhecer, o Henrique tem essa divisão entre ele de o que ele tem programado para a vida dele, né, de tipo, continuar nessa zona de conforto, que apesar de não estar confortável, é uma zona de conforto, sabe? Ele tá ganhando bastante dinheiro, ele tem uma namorada, ele vai se casar, ele tem a casa própria, enfim, tem uma ele não tem uma boa relação com os pais, mas ele tem uma relação com os pais que não é conflituosa no sentido de embate, porque os pais falam, ele abaixa a cabeça e escuta. Mas Caio chegou aí pra mudar a vida deste querido. É, eu não dei 5 estrelas, eu dei 4 estrelas, se eu não me engano. Ou 3,5. Eu acho que foram 4, porque eu geralmente não dou. Eu não dou poucas estrelas pra livros nacionais. A escrita é muito gostosa, tá? A escrita é muito boa. Mas o fato de ser amor à primeira vista acabou comigo. Já tivemos essa discussão, sabe? Eu não sou muito fã de amor à primeira vista. Mas eu acho que uma coisa é diferente de você olhar para a pessoa e estar afim dessa pessoa. E outra coisa é o que se trata dentro de livros com romance à primeira vista, que é isso. Tipo, você olha pra pessoa e você está apaixonado. Como que uma pessoa está apaixonada por uma pessoa que ela nem conhece? Tipo assim, sabe? Eu não consigo, né? Eu não gosto. Não gosto de ler romance à primeira vista. Então, esse foi um dos grandes motivos de eu não dar 5 estrelas, nem favoritar o livro. E o livro também tem traição. Eu gosto de avisar, porque eu sei que muita gente não gosta de ler sobre traição. E aí eu não sei o que aconteceu nesse meio do caminho. A minha terceira leitura do mês foi o primeiro livro que eu sorteei. Pra quem não sabe, eu tô fazendo uma série lá no TikTok que eu embrulhei todos os meus livros não lidos que eu tinha na estante, porque eu tava me incomodando muito. Eu tava com 24 livros não lidos, o que pra muita gente é muito pouco, mas pra mim era, tipo, acho que foi a maior quantidade de livros não lidos que eu tinha na estante. Eu coloquei aqui o númerozinho dos livros, não sei se tá dando pra ver, é isso. Coloquei o número de cada livro, né, que eu embrulhei, e assim, sempre que eu termino uma leitura, eu vou lá e sorteio a próxima leitura. E eu não sei quais são os livros que estão embrulhados, eu inclusive nem lembro quais os livros que eu tinha, pra vocês verem a situação de barril em que eu estava. E o primeiro livro sorteado dessa coletânea aí essa série foi O Garoto na Alta Torre. Eu comprei esse livro numa super promoção na Amazon. O que eu sabia desse livro? Meninos se amando. É o que eu sabia sobre esse livro, assim, sendo muito sincero. E que era um livro nacional. Era tudo que eu sabia. E aí que eu fui ler esse livro e, caras, tipo, se você tem esse livro na estante e aí comprado, que nem eu tinha ele fazendo história aqui na estante e não leu ele ainda, cara, vá preparado psicologicamente. Tipo, genuinamente, se prepare psicologicamente.
É um livro extremamente pesado e não aparenta, o que me deixou meio puto, assim, porque em nenhum lugar desse livro, e toda vez que eu falo isso eu meio que dou um recheck pra ver se eu não tô maluco, mas em nenhum lugar do livro eles colocam indicação como é que é? Classificação etária? Classificação indicativa? Classificação indicativa! Em nenhum lugar dos livros eles colocam classificação indicativa. E eu sei que isso não é algo comum dos livros fazerem, mas eu acho que é uma coisa absurdamente necessária e que a gente precisa cada vez mais disseminar para que se tenha esse tipo de informação. Porque assim, caras, eu na minha adolescência tinha visto esse livro aqui na livraria, comprado facilmente, tipo, até pela sinopse, cara. A sinopse é super uma coisa, tipo, romance, aconteceu um romance e você vai acompanhar esse romance. Tipo, não tem nada sobre quando se passa esse romance, sobre questão, tipo, histórica de onde e como esse romance está se passando. Nenhum gatilho, nenhum aviso de que vai ter hot, não tem nada. É tipo romance de gays fofos. E aí você vai ler e você fica desgraçado da cabeça. Tipo, por muita sorte, esse livro não me desgraçou da cabeça. E eu acho que não me desgraçou da cabeça porque eu tava empurrando ele com a barriga. Porque eu não sei, por não sei, razão do destino, eu não sei o que aconteceu. É um livro muito parecido, tipo, com Origem do Universo. Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque também é um livro que tem romance à primeira vista. É um livro também que vamos ter um pai super rico querendo controlar toda a vida do filho. E nós vamos ter homofobia descarada. Então, assim, eu senti uma vibe meio parecida de livros. Inclusive, aqui a gente vai ter. Vou contar a história primeiro, depois eu faço o paralelo dos livros, senão vai ficar uma confusão desgracenta. Aqui a gente tem a história do Rafael e do Pietro. Pietro? Rafael. O Rafael, ele é da família mais rica de Petrópolis, que são os Albuquerque. E essa família, que é extremamente rica, eles ficaram ricos. Tipo, eles não vieram da riqueza, né? Eles ficaram ricos. E o pai de Rafael é extremamente rigoroso, assim. Já tem a vida do Rafael toda preparada para o Rafael. O Rafael tá com 17 anos. E assim que o Rafael se formar na escola, né? Sair do ensino médio e completar os 18 anos, ele vai se casar com Mariana. Sabe com quem que esse querido aqui ia se casar? Com a Marissa, gente. Isso pra mim foi o auge. Enfim. Vai se casar com Mariana. Quem é Mariana? A filha do prefeito de Petrópolis. Então, outra família super rica e que tem aí uma herança, né, uma questão aí política também envolvida. Então, tudo que o Mário, que é o pai do Rafael, pensa é nesse sentido de como ficar mais rico, como gerar mais lucro, como continuar na high society de Petrópolis. E Rafael, obviamente, não gosta da vida dele, ele não tem amor nenhum, tipo, ele não recebe amor nenhum dos pais, inclusive nem da mãe. E esse livro se passa na década de 50 em Petrópolis, que é um fato muito importante que eu acabei de esquecer de falar. Então, assim, cara, década de 50. Se só tivesse essa informação já, eu já ia pegar esse livro com uma outra visão. Só que isso só vai ser informado pra mim, acho que no primeiro capítulo, no segundo capítulo, não sei. Você só descobre isso quando você abre, porque aqui no começo não tem nada, tipo, o resuminho, né, a sinopse, não tem nada falando de que ano isso aqui se passa. E você vai ir ler falando, que é isso, se amando. Cara, se eu pelo menos soubesse que era da década de 50, eu já não ia com essa esperança de gays se amando, sabe? A família de Pietro é uma família super simples. O pai de Pietro, ele tem uma marcenaria, então Pietro regularmente precisa ir até a floresta para pegar madeira pro pai. E no caminho para ir buscar essa madeira, ele passa na frente da casa dos Albuquerque, que é essa casa aqui da capa, que tem essa torre aqui gigantesca. Quem é que está morando nessa torre? O quarto de quem que fica nessa torre? Do nosso querido Rafael. E aí, um belo dia, Pietro está lá andando, indo pra floresta. Eu já aprendi a falar, meu Deus. Pra floresta. E Rafael vê ele de longe. E só de ver ele de longe, ver aquela polotinha assim, no escuro, adentrando a floresta, ele se apaixonou. Eles começam numa amizade, se conhecendo e tal, mas rapidamente isso evolui pro relacionamento amoroso deles. E é super legal de ler, a relação deles é muito querida, assim, eles são muito queridos, são personagens muito queridos, muito cativantes.
E conforme foi, né, andando a relação deles e eles viraram de fato um relacionamento, e você começa a entender a organização da sociedade daquela época, porque é aquilo, anos 50 e retrata de fato os anos 50. Então, muita homofobia, muita, assim, escancaradamente muita homofobia, e muitas questões sociais, de rico andar com rico, pobre andar com pobre, e não se mistura. Esse livro, ele tem gatilhos, com... Eu vou colocar aqui, para não banirem o meu vídeo, então vai ficar aqui em algum lugar escrito. Mas é um livro que, cara, quando eu li essas questões, a minha reação foi choque. A minha reação foi choque completo, assim. Você olha para esse livro, você lê a sinopse desse livro e você vai lá achando que é um romance. Esse livro não é um romance, ele no baixo aí é uma tragédia, tá? Tipo, é um livro pesado, é um livro que tem relações muito complexas e que eu honestamente só recomendo ler se você tiver com a cabeça boa. Não é o meu estilo favorito de leitura, porque eu acho que a gente teve uma fase aí na cultura queer de só ter representação de pessoas queer no sofrimento. E eu nunca gostei de acompanhar isso, porque, cara, eu já sou uma pessoa que sofre com a sociedade constantemente, todos os dias. Eu sou uma pessoa não binária, eu sou uma pessoa autista. E eu não é algo que eu queira sentar e ler sobre, apesar de eu entender a importância e de às vezes eu ter os meus momentos de querer ler sobre isso, mas eu gosto de ser avisado. Até porque a nossa população, né, tipo a nossa comunidade de pessoas queer, nós somos pessoas que têm gatilhos em comuns. E principalmente gatilhos relacionados às coisas que eu disse. Então, jogar isso no peito das pessoas sem ter nenhum tipo de aviso me é muito preocupante. Me é muito, tipo, incabível se fazer isso, sabe? Eu acho que tem tipos de livros que dá pra você seguir nessa lógica. Eu não tô aqui falando, ai, você não pode escrever livro assim assado. Eu só acho que pra nossa realidade de comunidade, e estando dentro da comunidade e sendo um dos maiores grupos de risco dentro da comunidade, não é algo que eu fique confortável com. Eu gosto sim de às vezes ler esse tipo de livro, mas como eu disse, eu gosto de ler sabendo o que eu vou encontrar, para que se começar a me dar gatilho, eu consiga parar e não ficar nessa dúvida do que vai acontecer e ficar nessa esperança de que as coisas vão se resolver, como foi o caso de O Garoto na Alta Torre. Então, terceiro livro lido do mês, o Garoto na Alta Torre, com 4 estrelas. Enquanto eu estava lendo esse livro, como eu disse, eu, da metade dele, tipo, a primeira metade dele, eu estava empurrando com a barriga. E aí, eu peguei um e-bookzinho no Kindle pra, tipo, dar uma quebra, sabe? Eu tava lendo e eu fiquei, eu não aguento mais romance à primeira vista. E aí eu peguei um e-book que é De Férias com o Sogrão. Vocês amaram? É um livro. É um conto erótico, tá? Não é um livro, é um conto erótico. Ele tem. Eu nem sei quantas páginas ele tem, mas são pouquinhas páginas. Se pá, tipo, deve ter umas 20 páginas. Não é nada, uau, que coisa muito bem escrita. Tem 22 páginas. É curtinho, eu li super rápido, sentei e li. É bem legalzinho pra passar o tempo, sabe? Eu não sei quantas estrelas eu dei. Eu nem sei se eu classifiquei no Scooby, provavelmente eu classifiquei, mas não lembro quanto eu dei. Foi exatamente só pra isso, sabe? Eu queria sentar e ler uma bobagemzinha, ler uma coisa pra desligar da cabeça. E esse livro, ele vai contar a história. Eu não lembro o nome deles, pra vocês verem como eu prestei atenção. Mas vai contar a história de um querido que é casado e tem 2 filhos. E ele repara que o sogro dele, que é um cara já viúvo, repara muito nele. Principalmente quando ele está na piscina de sunga. Enfim, e aí eles têm esse interesse e eles vão, né, desenvolver esse interesse. É isso que eu tenho pra falar pra vocês. Depois que eu acabei ele, eu ainda não estava satisfeito e eu quis ler outro conto erótico. Outra bobagemzinha. Eu queria outra bobagemzinha, mas eu queria uma bobagemzinha rápida.
E aí, um outro conto que eu tinha no Kindle é E aí, Vizinho. Eu não vou mostrar aqui no Kindle porque eu já apaguei ele. Então eu não tenho mais a capa, mas eu vou deixar a capa aqui em algum lugar. Se chama E aí, Vizinho. E ele é um conto um pouquinho mais longo. Ele tem acho que 44 páginas, 40 páginas. E eu larguei ele na metade. Por quê? Porque ele é muito ruim, tadinho. Eu leio muita coisa ruim, sabe? Eu gosto de ler coisa ruim às vezes. É o que eu tô falando pra distrair a mente. Gosto muito de ler coisa ruim. Mas ele não foi o tipo de coisa ruim boa, sabe? E aí teve uma coisa. Na metade mesmo, assim, eu larguei ele na página 20, que me pegou muito e me fez largar. Que foi Fetiche com Golden Shower. Não me pega muito. Não me pega muito. Não tanquei. Não tanquei nem um pouco e larguei a leitura por esse motivo. Mas comecei a leitura, então tá aqui também nessa lista, né? Esse livro tem uma coisinha muito especial, que eu tô dividindo ele com meu amigo. Na verdade, meu amigo comprou esse livro na intenção da gente fazer uma leitura conjunta. Ele leu primeiro, e aí ele fez as marcações. A gente tem marcações azul e laranja. Acho que dá pra ver, né? As azuis são dele, então ele leu, marcou, escreveu em algumas partes, né? Tipo, fez alguns comentários no livro e me entregou. E eu fiz a mesma coisa. Então os meus são laranja, dá pra ver que eu marquei bem mais coisa que ele. E eu também deixei vários comentários, eu também comentei bem mais coisa que ele. E, enfim, foi super divertido fazer essa dinâmica, eu super recomendo. Esse livro, eu adorei a leitura, tá? Eu li ele super rápido, eu li ele em 2 dias. E eu gostei muito do livro. Eu gostei muito. Foi 5 estrelas. Não foi favoritado, mas é porque eu acho que eu não tava tanto na vibe da leitura. E eu acho que eu preciso de um tempo pra digerir o que eu li. Então eu ainda não consegui absorver direito a leitura. Porque eu acho que é um livro muito sobre isso. Tem tantas camadas e tantas interações, e enfim, que você precisa de um tempo, sabe? Depois de ler. Eu vi que muita gente achou o livro muito triste e chorou muito, enfim, destruiu muita gente. Mas, pessoalmente, eu não chorei, eu não achei um livro triste. Talvez por eu ser autista e também, tipo, me relacionar muito com as questões que ele descreve. Para quem não sabe, é muito comum pessoas autistas terem também como comorbidade esse transtorno de não conseguir identificar os sentimentos, ou pelo menos não conseguir, no momento, saber o que tá sentindo. E eu tenho muito isso, inclusive os meus psicólogos sempre foi uma coisa que eles falaram muito, que eu racionalizo tudo. Então, muitas vezes eu passo por uma situação muito pesada ou uma situação de empate e eu não, tipo, naquele momento eu não consigo sentir nada. Eu não tô pensando no que eu tô sentindo e eu não sei o que eu tô sentindo. Eu preciso. Caiu. Eu preciso de. Depois que aconteceu aquilo, eu vou parar pra pensar sobre tudo o que aconteceu e analisar cada coisa minuciosamente. E aí sim eu vou falar: ah, eu senti isso, 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 depois de analisar o que eu senti. Então eu me relacionei muito com essas questões dele que ele apresenta durante o livro. E acabou não sendo um livro triste pra mim. Eu não sei. Como eu disse, eu tenho que parar depois pra pensar sobre essa leitura. Porque foi uma leitura com muitas camadas. E eu vim de uma trajetória de só ler romances. Então, pegar depois desse tempo todo um livro que tem uma outra óptica, eu acho que eu preciso desse tempo pra digestão do livro, sabe? Mas definitivamente 5 estrelas. E aí, um paralelo que eu queria fazer é que Yoon Jae cara, ele é muito parecido com o Chu Sang-gu de Semantic Hero. Tipo, eles são muito parecidos. Eles são muito parecidos. E isso me deixa muito feliz também com o livro, por ter, tipo, parece que eu tava lendo sobre a criação do Chu Sang-gu. Cara, é porque, assim, só quem leu Semantic Hero e Amêndoas talvez consiga me entender. O Chu Sang-gu, ele tem muitas essas questões de respostas lógicas, de preto no branco,
de não entender nuances, piadas e questões sociais. E isso é claramente o que o Jay passa também, sabe? Tipo, ele claramente passa por essas situações de não entender o que as pessoas estão querendo ou de não entender as piadas que as pessoas estão fazendo, de ter que mimicar expressões de. Nossa, tem uma cena que o Gon pergunta pro Jay o que, que ele entende por. Eu não lembro o termo que ele usou, mas tipo, o que, que ele entende por relação entre homem e mulher. E aí um dia ele falou que entendia o que, que era quando o homem e uma mulher ficam juntos pra ter filhos, pra fazer reprodução. E, cara, isso é totalmente o Chusangu. Tem, tipo, várias páginas e diálogos aqui que o Chusangu fala sobre isso. Tipo, não existe amor. Amor foi uma criação é, social pra, tipo, deixar as pessoas felizes e vender coisas no dia dos namorados. Ele é muito essa vibe de, tipo, eventos são só o capitalismo querendo vender coisas. O que ele não tá tão errado assim, né? Vamos combinar. Mas enfim. E que isso de namoro e casamento e essas coisas, tipo amor e pipipi, não são pra nada além de pro viés de reprodução. E é pra isso que serve o sexo também. Tipo, não é pra você sentir prazer, não é pra você nada, é pra você escolher aí você, homem, mulher, sexo, reprodução e um beijo. É sobre isso. Então, enfim, me pegou muito essas questões. Eu achei eles. É claro que eles têm nuances diferentes. Eles têm, né? Cada um tem a sua personalidade. Mas essa mesma trajetória de pensamento. E eu achei muito legal. Porque eu, pessoalmente, adoro o personagem do Ju Sang-woo. Eu me relaciono com ele em vários níveis. Principalmente o do BL, tá? O do BL, enfim. E eu fiquei encantado com ter essa similaridade entre eles, sabe? E ter, tipo, calhado de ser duas leituras que eu li no mesmo mês. E, enfim, me deixou muito feliz. Como eu disse, Jesus Cristo. Como eu disse, é um livro que eu gostei bastante. A escrita é muito boa. E definitivamente o fato dos capítulos serem super curtos me ajudou muito na leitura, porque eu não tinha a sensação de que eu estava lendo por tanto tempo. Parecia que eu sentei e li por 5 minutos. Quando eu ia ver, eu já tinha lido, tipo, 100 páginas em uma hora, sabe? Porque os capítulos são extremamente curtos e as conversas são muito fluidas e diretas. Enfim, eu gostei muito de acompanhar a trajetória de vida do Yoon Jae, de como ele foi amadurecendo e das relações interpessoais que ele foi construindo. E é isso. Essas foram as minhas leituras do mês. Espero que vocês tenham gostado. E tchau!